Este artigo em vídeo analisa o debate hipotético, a arquitetura do poder na era do colonialismo de dados versus a ontologia relacional da infosfera, que pode ser acessado no link fixado. O debate hipotético entre o sociólogo brasileiro Sérgio Amadeu e o filósofo ítalo-britânico Luciano Floridi encena um dos conflitos mais urgentes do século XXI, a disputa pela arquitetura do poder na era digital. De um lado, uma visão materialista e geopolítica, ancorada na experiência do Sul global, que denuncia um colonialismo de dados e propõe a soberania digital como ato de resistência. De outro, uma visão filosófica e estrutural que diagnostica a nossa era como uma nova realidade ontológica, a infosfera, e propõe uma governança global baseada em uma nova ética como única solução coerente. Este artigo visa desconstruir as teses centrais de cada debatedor, analisar suas respostas a dilemas práticos e contextualizar suas posições no âmbito de críticas contemporâneas. Ao fazê-lo, revela-se que o impasse entre Amadeu e Floridi não é apenas uma discordância política, mas um confronto profundo entre duas formas de conceber a própria realidade, um choque que define os termos da luta pela justiça e liberdade no nosso tempo. O cerne da discordância entre os debatedores reside em suas ontologias fundamentalmente distintas. A argumentação de Sérgio Amadeu parte de uma sociologia crítica e decolonial. Para ele, o poder não é uma abstração, é uma realidade material. Seu conceito de colonialismo de dados descreve um mecanismo extrativista. A vida social da periferia global é convertida em dados, extraída unilateralmente e processada nos países centrais, que nos devolvem aplicações e serviços que aprofundam a nossa dependência. Amadeu no debate. Amadeu opera dentro de uma tradição que vê a tecnologia como um campo de batalha moldado por relações de poder, Foucault, e interesses econômicos, Marx. Sua estratégia é sempre aterrar o debate. Ele argumenta que o neoliberalismo se manifesta em políticas concretas que minam a soberania, como o desmantelamento de empresas estatais de tecnologia, CITEC, e a criação de incentivos para data centers estrangeiros, sem contrapartida de transferência tecnológica, Redata. A principal tensão em sua tese é o paradoxo do protetor. Ao propor o Estado-nação soberano como o único agente capaz de defender os cidadãos contra o poder corporativo, ele se apoia em uma instituição que, historicamente, também pode se tornar um opressor, como Floridi implicitamente sugere. Luciano Floridi aborda o problema como um filósofo da informação, propondo um reenquadramento radical. Ele argumenta que a ascensão da infosfera representa uma mudança ontológica que torna obsoletas as categorias políticas tradicionais. A visão de Floridi é universalista e de inspiração kantiana, buscando princípios éticos e de design para governar a nova realidade on-life. Sua estratégia é elevar o debate, tratando as propostas de Amadeu não como politicamente erradas, mas como um erro de categoria. Tenta resolver um problema de software, governança, com uma solução de hardware, controle territorial. Floridi, no debate. Atenção na tese de Floridi é o paradoxo do arquiteto. Ao propor uma governança global e uma infraética desenhada por especialistas, ele se expõe à crítica de um colonialismo regulatório, à imposição de uma visão de mundo eurocêntrica como um padrão universal, o que pode negligenciar contextos e epistemologias locais. O debate testa a aplicabilidade de cada visão a problemas contemporâneos. Amadeu usa exemplos como o Pix para provar que a soberania pode gerar inovação superior, inclusiva e alinhada aos interesses nacionais. Ele afirma que o sucesso do Pix refuta a ideia de que a soberania é ineficiente. Ele também critica a pejotização e a precarização do trabalho impulsionadas por plataformas como Uber, argumentando que a soberania permitiria a criação de alternativas públicas, onde o valor gerado permaneceria no país
e as condições de trabalho seriam reguladas democraticamente. Este dilema expõe os limites de cada teoria. A abordagem de Amadeu, centrada no Estado-nação, mostra-se teoricamente insuficiente para lidar com um problema que ignora fronteiras. A soberania, aqui, pode levar à inação. A proposta de Floride de unir o verde e o azul é conceitualmente mais robusta. Sua defesa de uma governança transnacional para a infosfera se aplica perfeitamente à necessidade de uma governança global para a biosfera, revelando a força de sua ontologia relacional. Um debate filosófico completo deve considerar as perspectivas que não estão na mesa. A crítica decolonial, inspirada em pensadores como Aníbal Quijano, radicalizaria a posição de Amadeu. Ela não apenas criticaria a assimetria de poder, mas questionaria a própria universalidade da ética e da razão propostas por Floride. A teoria da dependência reforçaria o argumento de Amadeu sobre como a infraestrutura tecnológica criada em países periféricos, a fisicosfera, acaba sendo mais bem utilizada por firmas transnacionais do que pela própria sociedade nacional, como argumentou Milton Santos. O paradoxo da dupla invisibilidade. Uma lente feminista criticaria ambas as posições por sua abstração em nível macro. O Estado soberano de Amadeu pode ser uma estrutura patriarcal que oprime as mulheres. A governança global de Floride pode ser desenhada por elites masculinas do norte global, que ignoram as realidades vividas por mulheres em outros contextos. A mulher do sul global, nesta perspectiva, sofre de uma dupla invisibilidade. É ignorada tanto pelas estruturas de poder nacionais quanto pelas globais. O confronto entre Sérgio Amadeu e Luciano Floride não termina com um vencedor claro, e essa ausência de resolução é o seu maior mérito. O debate nos deixa com um impasse fundamental e produtivo. A solução de Amadeu é politicamente concreta, historicamente fundamentada e imediatamente aplicável através dos instrumentos democráticos existentes. Contudo, ela parece teoricamente insuficiente para lidar com problemas genuinamente globais e carrega o risco inerente do nacionalismo. A solução de Floride é teoricamente elegante, eticamente ambiciosa e conceitualmente coerente com a natureza transnacional do nosso mundo. No entanto, ela parece politicamente utópica, de difícil implementação e carrega o risco de se tornar uma nova forma de poder hegemônico. Este impasse nos obriga a confrontar questões provocadoras que permanecem em aberto. Quem possui o poder e a legitimidade para desenhar a infraética global que Floride propõe? Como garantir que esse design não se torne uma forma de tirania benevolente? O que impede a soberania digital de Amadeu de se converter em uma jaula, isolando seus cidadãos e sendo usada por governos para justificar a censura e o controle? É possível uma síntese dialética, uma governança global radicalmente descentralizada que incorpore a autonomia local, ou uma soberania que se articule em redes de cooperação, como no caso do software livre? O debate, em última análise, nos mostra que o futuro digital não será decidido por uma única visão. A resposta talvez não resida em escolher entre a soberania concreta e a governança abstrata, mas em criar novas formas políticas que aprendam com a tensão produtiva entre ambas, talvez encontrando em iniciativas locais e federadas um caminho para uma tecnologia verdadeiramente emancipatória.